boa noite, gente. Tudo bem? Espero que estejam bem, que estejam em casa, estejam saudáveis. Enquanto as pessoas entram para ver a live, vão se acomodando no seu sofá, pegam a sua pipoca, o seu guaraná, eu vou chamar um hino aqui para quem já entrou, já ir relaxando, já ir adorando. Entra tudo aqui, a tua casa está pronta. Estamos esperando pra te encontrar. Brilha a tua glória, nos envolva com teu fogo. Vem e toma o teu lugar. Nós invocamos, acende a chama, que venha o teu reino. Nós nos rendemos e tudo entregamos para sempre. Cantaremos, nós invocamos, acende a chama, que venha o teu reino. Nós nos rendemos e tudo entregamos para sempre. Cantaremos, Hosana, Hosana, o noivo vem, o noivo vem. Hosana, Hosana, o noivo vem, o noivo vem. Entra tudo aqui, a sua casa está pronta. Estamos esperando pra te encontrar. Brilha com tua glória, nos envolva com teu fogo. Vem e toma o teu lugar. Nós invocamos, acende a chama, que venha o teu reino. Nós nos rendemos e tudo entregamos para sempre. Cantaremos, nós invocamos, acende a chama, que venha o teu reino. Nós nos rendemos e tudo entregamos para sempre. Cantaremos, Hosana, Hosana, o noivo vem, o noivo vem. Hosana, Hosana, o noivo vem, o noivo vem. Nós invocamos, acende a chama, que venha o teu reino. Nós nos rendemos e tudo entregamos para sempre. Cantaremos, nós invocamos, acende a chama, que venha o teu reino. Nós nos rendemos e tudo entregamos para sempre. Cantaremos, Hosana, Hosana, o noivo vem, o noivo vem. Hosana, Hosana, o noivo vem, o noivo vem. Amém.
noivo vem, e enquanto ele não vem, nós estamos aqui adorando a ele. Boa noite, gente. Tudo bem? Antes de começar o bate-papo, eu vou pedir para passar um vídeo só para dar uma noção, um resumo e um motivo para o que vai ser conversado. É bem interessante, 5 minutos só. Realmente é bem legal, vocês vão gostar. Talvez seja um pouco polêmico. Ele se trata de um jogo, né? Porém, é mais um filminho que você joga. Não tem desafio nem nenhum tipo de coisa secreta. É simplesmente um filme que você joga. Nós nos tornamos o que nós olhamos ou o que nós presenciamos. Bem legal. Basicamente, o jogador representa uma câmera de mídia ou de um meio de informação que tudo que ela captura num frame vai para a televisão e influencia os cidadãozinhos bonitinhos que vocês podem ver. Ela decide o que eles veem, o que eles gostam e o que eles não gostam, como vocês podem perceber. Não tem nada. Pode ver que já tem um doidinho ali, só que é só um. Grilinho. Não é interessante, né? Quem liga a TV para ver grilo? A gente liga para ver mais grilos. Não é interessante, certo? Quem se importa com grilo? Ninguém. A gente quer ver notícia boa. Não gostaram do casalzinho. Que pena, hein? Olha o doidinho. Notícia. Quadrado enlouquecido ataca. Opa. Bem inofensivo, né? Círculos têm medo de quadrados. Isso já mostra, tem círculos e quadrados? Eu aposto que você não tinha percebido, porque eu também não até agora há pouco. Parece que a nossa sociedadezinha já foi dividida, hein? Que coisa. O que é interessante não dá audiência, gente. Por favor, alguma coisa interessante. Quadrado esnoba círculos. Olha que maldade, gente. Eu não aceito isso na minha vida. O que esses nerds estão fazendo? Olha, eles ficaram amigos. Pena que as pessoas se dando bem também não dá audiência. Tem alguém nervoso já. Círculos odeiam quadrados. Eita. E com razão. Círculos odeiam quadrados de verdade, nossa. Tá gerando uma reação em cadeia, né? Idem. Acho que nem preciso traduzir mais, né, pessoal? Ninguém liga pro pessoal bem. Isso não dá audiência. Todo mundo, quase todo mundo odeia todo mundo. Parece o ônibus que a gente pega de manhã, né? Todo mundo se odeia. Agora sim tá uma coisa real do dia a dia. Porém, só isso não é tão ruim, né? Fique assustado, fique bravo.
Fique assustado, fique bravo. Fique assustado, fique bravo. Se alguém vê alguma semelhança com os programinhas da tarde aí do Datena, desse tipo, é mera coincidência, tá? Esses programas às vezes da manhã que mostram algumas coisas. Então, gente, claro, é um videozinho de um game bem tosco e bem simples que fala muita coisa por cima, porém ele dá um ótimo exemplo de como a mídia funciona. Ela pega um framezinho de uma situação da sociedade e põe para todo mundo. Se você se colocando no lugar ali dos bonequinhos, é o quadradinho ou o círculozinho, você tem motivo para ficar nervoso porque o outro não gosta de você, o outro tem preconceito com você, o outro tem raiva de você. E depois ele vai ter raiva de você porque tem raiva dele, e ele está com razão. Se você fica colocando esses frames toda vez em 1000 vezes, em jornais, em 3 horários, em vários canais, o que você acha que acontece? É isso aí, as pessoas brigam no ônibus, as pessoas e sem motivo, sem motivos para quem vê de fora. Mas para elas têm um ótimo motivo, elas estão revoltadas. E esse é o assunto principal de hoje. Como que a gente deixa uma coisa supostamente tão simples da nossa vida, às vezes estragar nosso dia, estragar nossa semana, estragar a gente por dentro, deixar a gente sem paz? E é isso que a gente vai conversar hoje. Primeiramente, eu gostaria de avisar que apenas alguns questionamentos, algumas indagações. A gente não vai jogar aqui o que é certo, o que é errado, o que funciona, o que não. A gente só vai questionar por que a gente deixa algumas coisas afetar a gente, coisas que a gente sabe que faz mal. De novo, a gente realmente não está aqui para fazer juízo de valor de nada, de canais ou de meios. Se o Twitter é mais confiável que a Globo, ou se a Record é de não sei quem e o SBT é de fulano. Não. Eu sei que você está pensando, eu sei que você vai falar. Não sabe. Então, vamos começar por isso. Só para quebrar o gelo aqui, ó. Atenção, né? Já mandaram a paz aqui, ó. Edinalva, pastora Nazi Ozene, Cláudio Ferreira, Isa Cardoso e Débora Martins já estão conosco. Compartilha, divulgue, porque vai ser polêmico hoje à noite. E eu já peço que vocês também mandem suas dúvidas, suas perguntas, façam comentários, para a gente poder contribuir bastante com essa discussão. Fiquem à vontade para mandar dúvidas. Se vocês ouvirem alguma coisa que vocês acham que não faz sentido, que não está correto, pode escrever, que eu vou provar que você está equivocado. Para começar o assunto, como a gente está numa igreja, nós somos cristãos, eu acredito que seria interessante só dar uma pincelada em qual seria a atitude do cristão em relação a isso. Porque, assim, a gente jura que nós tomamos nossas escolhas e a gente é dono do nosso destino. A gente aqui que é de Deus sabe que é Deus que é dono, mas quem não acha que escolhe. Nem tanto. E exemplos, algumas atitudes do crente, da pessoa que segue a Deus, seja qual for a sua religião, sobre essas coisas. Alguns anos atrás, um exemplo simples, coisa básica do dia a dia. 10 anos atrás, vamos supor, coisas simples como tatuagem e piercing. Na minha escola, quem tinha, nossa, você não mexia com quem tinha tatuagem na minha escola. Você sabia que o cara era mau, o cara ele tinha com o cabelão, era rebelde, ele brigava, ninguém mexia com ele, normalmente roqueiro. Na época, os roqueiros, o pessoal tinha medo. Hoje em dia, você vê um roqueiro e você fala, gente, você tem medo de funkeiro, né? E isso era uma pecha que eles tinham, tipo de radical. Nossa, o cara tem tatuagem, o cara é radical, o cara não obedece à mãe dele. E hoje em dia, isso sumiu.
Mas sumiu porque a gente foi vendo que eles não eram tão radicais? Não, sumiu porque se normalizou. Você fala, normal, né? O tempo passa, as coisas vão acostumando. Vão acostumando porque tem várias outras modas que não pegaram. Por que essa pegou? Foi influência de quem? As pessoas tatuadas saíram por aí falando que é legal e o pessoal foi vendo que o estilo pegou e foi copiando? Talvez tenha sido a mídia. De novo, é um exemplo de uma coisa simples, que não faz bem nem mal, nem fede nem cheira. Porém, é um exemplo simples de como isso mudou a vida das pessoas, de todo mundo. Hoje, quase minha mãe tem tatuagem. Entendeu? Isso influencia aos pouquinhos, todo dia vai jogando. Como funciona? Um exemplo simples eu vou dar. De novo, não é para você se assustar, para você achar que o chapéu de alumínio, falar, não, nada que eu ver na televisão eu vou acreditar mais. Não. É só para você pensar que, peraí, de gotinha em gotinha, eles mudam os conceitos, as opiniões e, consequentemente, suas decisões. Filme adolescente, que passa na sessão da tarde todo dia. Esqueci o nome. Scott Pilgrim, sei lá. Quem é adolescente aí conhece. É meio zoado, mas... Beleza, você é o rapazinho certinho, cabelinho, sua mãe penteia seu cabelinho, você é todo certinho, você não quebra as regras, você segue tudo ali o que te manda, você é a ovelhinha. Que hoje alguém assim é considerado burro, né? Considerado manipulado. Essa é a pessoa manipulada, veja bem. Aí tem o filmezinho do Scott Pilgrim. Quem é a mocinha lá que ele gosta? É a mocinha de piercing, de tatuagem, cabelo roxo, ela tem as roupas rasgadas, ela dorme fora de casa, ela, sabe, radical, rebelde. Porém, ela tem uma personalidade forte, ela é muito boa, ela ajuda os amigos, ela faz o bem, ela se sacrifica pelo próximo. Ela faz tudo isso numa pessoa, que obviamente não existe na vida real, só no filme. Porém, ela com esse estilo atrelado a ela. Sempre, sempre, sempre. É tipo o cara que ele vem como o bandido, mas no final ele era o mocinho. Ele só tinha esse estilo porque ele sofreu muito e por isso ele é desapegado. Aí esse desapego já virou padrão. Então, daqui a pouco vai ter que ser inventado um outro padrão de desapego. E eles põem todas essas características super interessantes, super boas, que você quer, que todo mundo quer, numa pessoa com um certo estilo, seja ele qual for, seja o cabeludo, seja o certinho, seja o... Tanto que pode ver que o do cabelinho penteado é sempre o chatão, é sempre o bobão, é sempre, ai, que chato, morre logo. Tudo bem. As pessoas veem, quem tem às vezes, eu não vou falar uma cabeça mais fraca, mas quem está meio que cansado, só quer aproveitar ali, só quer assistir o seu filme, só quer se divertir, às vezes todo mundo quer uma inspiração. Alguns se inspira no Capitão América, no Minecraft, cada um tem uma coisinha que se inspira, que se gosta, uma muletinha ali moral, todo mundo. Acredito que, se Deus quiser, todo mundo que está assistindo isso, todo mundo aqui usa Deus, a Bíblia. Mas muita gente usa esse tipo de muletinha, herói, alguém de um filme, um personagem. Um personagem é sempre mais fácil, porque ele é perfeito. E vão colocar todas essas características nesse personagem e colocar um estilo. Que as pessoas que têm essa muletinha obviamente vão querer, porque é uma coisa boa de se ter. Não vou negar. Você quer ser a pessoa que tem atitude, que vai lá e resolve, que protege o que está apanhando, que não deixa zoar o gordinho, que entendeu? Nossa, faz e acontece. Porém, isso é um... Qual é a palavra? Isso é um estereótipo impossível. E você não consegue alcançar o estereótipo daquela pessoa, porém você consegue alcançar o estilo, né? Você consegue deixar o cabelinho roxo, a roupa rasgada, é um exemplo do filme. Tem diversos, diversos tipos de estereótipos. E isso te influencia de um jeito que você não tem defesa. Você não está sentindo que você está sendo influenciado. Você está sentindo que você está tendo ali as rédeas, que você está mudando, você está sendo melhor, você está influenciando. Sendo que é exatamente ao contrário. Eu dei um exemplo bobo, mas isso acontece com várias coisas que a gente se inspira, que a gente segue.
isso é só um aspecto da mídia, o aspecto cultural, vídeos, tarará. Se você sair na rua amanhã, você for na feira, será que tem uma feira perto da sua casa? Você põe a sua máscara, por favor. Você lave as mãos quando chegar em casa. Mas você vai ver as pessoas com camisetinha de herói, tudo de herói. Não tinha isso 5 anos atrás. Por que mudou? Porque lançaram milhões de filmes? Talvez, mas lançam milhões de filmes de umas franquias nada a ver aí e não pega. Por quê? Porque foi colocado dinheiro, porque essa coisa foi socada na cabeça das pessoas. Especialmente coisinha de herói, essas merchan, não faz mal. Mas e as coisas que fazem? Nesse aspecto, eu acho que as pessoas necessitam de alguma coisa para se inspirar. Por isso que tem os heróis hoje. Acho que eles se inspiram por saber que ele pode fazer tudo o que elas queriam fazer. Eu acho que essa necessidade hoje das pessoas chegarem e falarem, eu quero ser como o Superman, eu quero ser como o Homem-Aranha, eu quero ser como o Thor, porque eles têm superpoderes que você nunca vai ter e você quer se sentir próximo daquilo. E eles nunca perdem. É verdade. Eles lutam, mas no final eles sempre estão por cima. O tema da live é a influência da mídia sobre as nossas escolhas e opiniões, né? Eu quero saber de vocês, se vocês acham... quando a gente fala mídia, a gente está falando na mídia em geral, né? Inclusive, nós estamos numa mídia, né, fazendo essa live numa mídia social, que é o Facebook. Então, o que eu quero perguntar para vocês? Vocês acham que a mídia é de todo mal? Né? Assim, toda a influência que a mídia traz é mal? Né? Eu pergunto isso porque nós estamos numa mídia e nós estamos influenciando também pessoas. Né? Então, cabe pensar também, né? Tudo que... Isso também entra para a pergunta da Regina, né? Eu não estou enxergando bem daqui. Quem puder ler. Os adolescentes são muito influenciados pela mídia. Podemos ajudar como igreja? Então, assim, a gente já está fazendo esse papel de ajudar como igreja numa mídia social, em que nós estamos sentados aqui debatendo assuntos relevantes, né? Para o contexto da nossa vida, não só cristã, mas como cidadãos. Né? Então, o que eu quero perguntar para cada um, vocês acham que a mídia, no geral, ela prejudica ou ela também pode ajudar? Vou começar, depois eu vou puxar a fila, depois todos vão opinar. Bom, a mídia, eu vejo a palavra mídia, quando eu escuto mídia, eu penso num veículo de comunicação, pura e simplesmente. Então, eu não atribuo algo ruim ou bom ao veículo que conduz uma mensagem. Eu atribuo algo ruim ou bom à mensagem conduzida. Então, assim, às vezes a gente repele muito os meios de comunicação, ou qualquer coisa, né? Não é de Deus, né? Principalmente no contexto cristão. Eu não vou usar esse veículo de comunicação, porque eu vejo muita coisa ruim nele. Mas eu acredito que boa parte desse espaço que hoje que está na mídia é ocupado justamente porque a gente se omitiu em trazer boas mensagens através dele. Então, assim, o jovem ele pode sim amplificar a sua voz, a sua mensagem. Hoje a gente tem muito mais liberdade através das mídias sociais, né? Mas antes era muito mais restrito a mídias como TV, jornais. E as pessoas que escolhiam utilizar essa mídia para amplificar a sua voz, elas usavam mal. Então, isso meio que criou um estigma de que é ruim, né? E eu acredito que não. Que, na verdade, o que é bom ou ruim é a mensagem, não a mídia, né? E a gente, como igreja, tem que aproveitar, sim, tem que alcançar o público adolescente, jovem, e a todos que quiserem e compartilham dessas ideias também, né? E dar oportunidade para que todos se expressem. Acho que a mídia social ela veio para amplificar, dar voz às minorias também, né? Dentro dessas minorias a gente encontra jovens da igreja e diversas outras causas, né? Mas a mídia em si eu não acho que ela é ruim. Eu acho ruim talvez o mau uso da mídia. Sim, com certeza. A mídia, como o nome diz, é um meio, certo? É um meio para um fim. É um meio que as pessoas usam para chegar nas outras, para se comunicar. E a mídia, se alguém está com dúvida o que é exatamente mídia, pode ser diversos meios. Internet, que é Facebook, Twitter, YouTube,
Instagram, jornais, o Jornal Nacional, o Jornal da Globo, jornais Rádio. físicos, revistas, Rádio. rádios, podcasts. Tudo que você imaginar que vai para diversas pessoas, que é de massa, é mídia. Tecnicamente, comunicação de massa é só televisão, rádio e essas mídias mais oficiais, entendeu? Mais bem. Mas hoje a gente sabe que Facebook e YouTube também é uma mídia de massa, porque atinge milhares de pessoas. Então, diferente de um jornal, que é meio que um nicho. Então, esse é o termo mais técnico, assim. Mais que isso, só se eu pegar o livrinho e eu ler. Mas acho que hoje não é dia de aula. Então, e como a Grace falou, realmente, o meio, a mídia usada não é má. E muitas vezes até o interlocutor que está passando uma mensagem não é mau. A gente tem que lembrar que quando a gente vê o Jornal do Meio-Dia, o Jornal Nacional, o Jornal da Record, qualquer coisa, alguém que noticia e dá o que está escrito, mas tem um editor, tem um chefe, tem o dono da emissora. E cada camadinha dessa põe o seu dedinho ali na notícia, puxa para lá, puxa para cá, e nem todas as vezes ela é ruim. Porém, a discussão aqui hoje nós temos que ter esse filtro, porque, sendo sincero, você se informa ali por um meio, seja ele qual for, vai ter 10 notícias, 9 são boas e aproveitáveis e positivas, e uma ali vai ter uma coisinha que vai te atrapalhar. Você tem que ter esse senso crítico ligado. É fácil falar, você tem que ter senso crítico para tudo. Mas, nisso realmente é interessante você treinar e ter. Porque isso estraga a nossa vida. Isso, como fala o nome do bate-papo, isso muda nossas opiniões e as nossas decisões. Você gostaria de tomar decisões e ter opiniões baseadas na cabeça de outra pessoa? Não, né? Mesmo que seja errado, você quer ter a sua, não a do outro. E principalmente a do outro, que é alguém que mora em outro país, que tem um interesse pessoal. Chegou uma pergunta aqui do Donizete. Como devemos filtrar, então, as informações transmitidas? Onde nos baseamos para isso? Certo. Isso é uma coisa que eu escrevi mais para a conclusão, ia guardar para o final, mas depois eu falo de novo, para quem não pegou. Um jeito simples e fácil de filtrar. Porque não é que você vê a notícia lá, Estados Unidos atacou tal país. Você não vai lá ver quem ele atacou, por quê, o que aconteceu antes, quanto tempo eles estão em guerra. Ninguém aqui é pesquisador. A gente não precisa ficar, pôr o chapéu de alumínio e ficar neurótico. Então, um jeito simples. Basicamente, peraí, deixa eu ver, para não errar aqui, né? Você faz um resumo mental, você faz a moral da história, vamos supor. Você fala o que a pessoa quer dizer com aquilo e quem ganha com aquilo, se alguém ganha. Se a notícia bateu uma moto e alguém faleceu. X, né? Tanto faz. Porém, se a notícia filho de famoso suspeito de álcool, bateu moto em tal lugar, faleceu um rapaz humilde. Você fala, beleza, estão querendo queimar o cara. Se é verdade, ou se tem álcool, ou se teve, ou se era isso mesmo, não sabemos, vamos pesquisar. Mas o que a notícia quer dizer? Esse cara é errado, você tem que ter raiva dele. Simples. Aí é que tá. Você julga se é certo ou não, pesquisa se é verdade, mas você tem que fazer um resumo. E quem ganha com isso é isso. Essa mesma notícia. Você fala, beleza, o cara tem alguém vai ganhar com isso? Alguém vai se eleger, vamos supor, em volta daquele pessoal? Não? Então beleza, então tanto faz. Se sim, então você fala, pera, estão ali puxando um fiozinho para lá na frente ter uma vantagem. Simples assim. Isso mudou alguma coisa no seu dia? Mudou sua vida? Não, mas mudou uma coisa importante. Você não foi influenciado a sua opinião nem alguma decisão sua por aquela notícia. Por 2 perguntas simples. O que ela quer dizer? Que mensagem ela quer realmente passar para mim? E quem vai ganhar com isso? Muitas vezes é não e não, tanto faz. Mas algumas vezes faz. E nessas vezes você tem que estar atento.
Notícia simples. Sempre a gente vê nos jornais essas notícias de guerra, de míssil. Às vezes você sempre pega alguém puxando sardinha para um país e para o outro, querendo falar que um está errado e o outro está. Se você pega isso sem filtrar, você só vai ficando com raiva. Nossa, os Estados Unidos é mal, os Estados Unidos é mal, os Estados Unidos é guerra. Aí você esquece que lá os países que eles guerreiam, os pequenininhos que só apanham, ninguém tem direito a nada e etc. De novo, não estou julgando o que é certo ou errado. Estou fazendo um resumo de o que uma notícia quer dizer, entendeu? Ela fala uma coisa, porém ela quer dizer alguma coisa bem mais simples. Tipo, tenha raiva desse país, tenha raiva dessa pessoa. Essa pessoa é má. São mensagens simples que quer passar no final. Mas, assim, a questão do filtro, né, de que cada um faz, interno, talvez ele esteja mais ligado a um conjunto de valores também que tem dentro de cada um. Ideologias, né? Ideologia, esse pacote ele é formado por várias coisas, desde da formação, né, das suas crenças que já foram passadas desde a infância, e você vai municiando, se alimentando disso. Você é parte dessas crenças, na verdade, né? O conceito de certo e errado vem da infância do pai falando, olha, roubar, né, matar é errado, né? Então todos têm esse kit básico de preceitos. Além disso, tem as questões ideológicas, né? Que aí vem com uma base muito mais de formação de opinião, vem mais de associação de identidade de determinados grupos, né? E tem um outro pacote que ainda vem, que é as questões de da religiosidade, bíblicas ou não, né? Às vezes você tem, desde pequeno, vamos imaginar, você é criado numa determinada religião e esses conceitos, eles também são ensinados. Então, na verdade, são um conjunto de valores, que eles vêm desde a família, as convicções pessoais e as convicções religiosas, né? Então, você passa, esse filtro é o filtro feito, acho que, de todas as notícias, né? É tipo um óculos que a gente coloca, e nesse óculos a gente já tem algumas coisas formatadas, né? E esse descrédito da mídia, quando eu falo da mídia jornalística no Brasil, ele é muito recente, né? A gente está vendo as pessoas... antigamente, as pessoas assistiam os jornais e elas não ficavam se perguntando, será que isso é verdade, será que é mentira? Então, assim, quando eu vejo, quando eu leio uma notícia ou escuto, a gente tenta ver em outros jornais, né? Normalmente, assim, a notícia, quando você lê uma notícia, você vê o que é verdade. Então, por exemplo, suponhamos que a notícia noticie, né? Sei lá, hoje bateu um carro branco num poste na avenida tal. Aí, um jornal vai falar de um jeito, outro jornal de outro jeito. Mas a notícia é aquela, está dada. É a mesma notícia. O principal. Então, assim, eu entendo que eles têm um viés, cada jornal tem o seu viés, tem seu pensamento, mas a notícia está dada. Então, assim, quando a gente diminui ou dá descrédito à mídia, a gente está pegando e diminuindo o trabalho de uma porção de pessoas que são jornalistas extremamente sérios, que estão lá, às vezes, trabalhando na rua, trabalhando nos hospitais, trabalhando para trazer a notícia para a gente. Isso é muito importante. Se nós virmos países, por exemplo, como a Coreia do Norte, né, que é fechada, Coreia do Norte, eles não têm esse trabalho de levar a informação com a liberdade que os jornalistas do Brasil têm. Exatamente, a China, né? Não tem essa liberdade de expressão e falar a verdade para as pessoas do que está acontecendo. Então, assim, toda vez a gente tem que entender que nós somos privilegiados de ter acesso aos jornais, de saber a verdade, né? É claro que a gente tem que julgar a notícia. E não, assim, a forma que foi dita, muitas vezes um vai falar de um jeito para diminuir um lado, outra vez outro vai falar de outro jeito para diminuir outro lado, mas qual é o fato, né? Qual é o fato daquela notícia? Então, cabe a gente tem que filtrar isso, né? O que está falando, o que realmente eles querem trazer com aquilo. Sim,
em qualquer lugar decente, não se pode passar uma lei ou as pessoas, nem que não passe nada, mas que as pessoas ficarem com esse sentimento de que tem que ir nos jornais e forçar eles a falar a verdade ou forçar eles a concordar com o que você acha. Não achem isso, não é assim que funciona. Mas é imperativo que cada um tenha o seu filtro, o seu senso crítico. Porque, assim, que nem a Sulamita falou, é puxado, as linhas são puxadas ali, cada um para o seu lado. Você tem que saber quando estava sendo puxado, porque em um dia, isso não te influencia em nada. Porém, se aquilo for dito o ano todo dia, vira uma verdade para você. Simples. Teve eu li, eu não lembro onde eu li, nem se foi uma pessoa legal que falou. Mas eu já li em algum lugar que, antigamente, parece que os meios eles passavam as notícias e você que tirava a sua conclusão. Hoje em dia, parece que mais eles vêm com a conclusão e você vai atrás para ver se a notícia é real. Claro, é uma hipérbole, né? Mas é uma hipérbole que você fica de orelha em pé, né? Você fala, não, calma aí. Eu lembro que eu vi uma notícia ontem. Não estou criticando, é só um exemplo simples para você ver como faz diferença. Parece que um motorista de caminhão bêbado atropelou um casal de moto e arrastou a moto 300 metros. O casal não estava debaixo. Bateu, caiu, machucou, mas a moto foi sozinha. Aí, o que você fala? Meu, tiozinho, 50 e poucos anos, estava no rebite, louco, quase matou um casal, quase destruiu uma família. E meu, isso não é um absurdo. Por que deixam essas pessoas na frente de um volante? Tinha que prender, tinha que não deixar mais. Aí depois saiu a notícia mais, foram investigar aquele pessoal do jornalzinho, aqueles jornais deliciosos que só mostram a tragédia. Saiu que o tiozinho, ele teve um ataque fulminante do coração, travou aqui e foi. E atropelou sem querer, obviamente, por isso continua andando sem querer. E o velhinho morreu do coração, o tiozinho lá. O casal sobreviveu, graças a Deus, tal, mas, entendeu? Se você coloca na manchete motorista bêbado atropelou casal de moto, você já... Não é possível. Seu dia ali já fica amargo na parte da manhã. Não é uma crítica, nem falando como as pessoas devem fazer o trabalho delas, etc. É só um exemplo de calma. Eu vi a notícia? Para, respira, pensa. Não quer respirar, não quer pensar? Desliga. Vocês acreditam que também parte dessa reação que todos têm ao ver qualquer tipo de notícia, qualquer coisa, né? Pode se aplica a música, se aplica a tudo. Todos os veículos e modalidades de comunicação. Livros, né? Tem situações bem polêmicas e as pessoas elas reagem prontamente àquilo e isso inflama os ânimos das pessoas. Vocês não acreditam que isso é um pouco da cobrança das pessoas terem opiniões logo, rápido, instantâneas? Tem que opinar, tem que falar, tem que saber, tem que se informar, tem que tudo. O que vocês acham a respeito disso? Assim, no sentido de perceber essa pressão, essa cobrança da sociedade, né? Quando olham os jovens, todo mundo tem que saber tudo. Eu acho que os jovens são muito cobrados hoje em dia para falar o que pensa, para fazer o que acha que deve fazer. Acho que tudo isso aglomera dentro dele e fala, não, eu vou fazer isso, vou ser isso, vou virar 1000 coisas ao mesmo tempo. Todo mundo tem a responsabilidade de mudar o mundo. É verdade. Inclusive, eles cobram um posicionamento de quem não quer se posicionar. Né? Eu estou sempre vendo, né, no YouTube ou no Instagram, às vezes as pessoas cobrando posicionamento de artistas sobre determinados assuntos que eles não querem, mais neutro hoje em dia, que eles né? não Você querem pode se ser posicionar, eles não querem falar sobre o assunto, ou porque não tem, como eu falo, não tem... Ou ele não quer se expor, porque não é a função dele. Ou não quer se expor, ou não quer falar pelo assunto, porque ele não sabe sobre aquele assunto e ele não quer falar sobre aquilo. Ou até porque ele não quer se expor por conta de várias pessoas falarem alguma coisa para ele, sendo contra o que ele está falando. E aí ele acaba perdendo views, acaba perdendo... Isso também vai na questão do dinheiro, né? Com certeza. Né? Porque se a pessoa se posiciona por um lado,
e aí o outro lado fica bravo. Aí cancela ele, né? Que agora é cancela. Vou parar de te seguir. Isso. Aí, se ele se posiciona para o outro lado, aí o outro lado cancela ele. Então, assim, para quem trabalha com redes sociais e precisa desse público todo lá, então, às vezes, é algo a se pensar. Eu vou me posicionar, vou falar sobre isso, ou é melhor ficar quietinho aqui no meu canto? Então, o que eu queria saber de vocês é referente ao comportamento dos jovens, da sociedade, em relação às mídias sociais, que seja, né, a TV, enfim. Nós vemos que 20 anos atrás, se nós pegarmos 20 anos atrás, nós tínhamos uma pouquíssima influência, né, da questão das mídias sociais, da internet. Então, com o tempo, meio que vocês podem perceber, na realidade, que hoje as pessoas estão migrando para YouTube, né? Está migrando para Netflix. Então, eu queria entender de vocês, qual a opinião de vocês em relação aos jovens, né, no nosso meio da questão igreja, né, como que eles devem agir em relação a isso, como que eles devem administrar o seu tempo em relação, né, dividir tanto essa parte da parte de Facebook, redes sociais, né, tempo dedicado a jogos, enfim, e também esse tempo voltado mais para Deus. Como que nós devemos administrar este tempo? Principalmente a questão dos pais também que tem que estar lá junto, né, sempre administrando esse tempo. Eu acho assim que o comportamento humano, né, como vocês têm visto, está mudando cada dia. Quanto mais a internet está influenciando, mais tempo a gente fica, né, gasta tempo realmente nessas redes, enfim. Então, acho que isso é muito importante, a gente ter uma visão, uma sensibilidade. Assim, eu estava ouvindo uma informação, ou seja, estava vendo uma informação, que na Inglaterra, por exemplo, dependendo do jovem, tem jovens lá que ficam 4, 5, 6, 10 horas, e alguns especialistas já informaram que acima de 4 horas pode causar até mesmo doenças mentais. Então, eu acho que isso é muito importante a gente frisar, porque nós devemos dividir o tempo dos nossos jovens, né? Administrar o tempo dos nossos jovens, principalmente que você que é pai, você que é pastor, enfim, dentro de uma sociedade, não permitir que eles fiquem tanto tempo, mas dividir as suas tarefas em estudos, né? É importante, mas nós temos também outras coisas que são essenciais na vida do jovem. Você chega ao extremo aí, quem gosta de anime, mangá, essas coisas, né? Vou polemizar mais um pouco. Mas chega ao ponto, a gente estava até discutindo aqui na domingo, né, preparatório para essa conversa de hoje, sobre jovens japoneses que chegam a admirar cantores e popstars e namorar. K-pop. Né? Namorar. Alguém olhou aqui, Tá, alguém você olhou, viu? hein? Alguém parou tudo, olhou pra cá. Chamou a atenção. Mas chega a namorar até um holograma, né? A imagem de artistas, e arrasta multidões. E, assim, o ser humano, ele é sociável, né? Então, acho que a gente, na verdade, a gente é da geração, eu pelo menos sou da geração analógica, não posso dizer de vocês aqui, né? Eu sou da geração analógica. Então, eu sou da geração que criou tudo isso que existe, né? E, na verdade, quando se pensou em internet, em mídias sociais, interação, em nenhum momento alguém pensou em doenças mentais ou em problemas de relacionamento. Nenhum momento foi para isso. Na verdade, a gente veio foi fruto de uma geração que trabalhou muito, que teve pouco estudo, muito trabalho, e a gente veio de uma geração que quis facilitar esse trabalho, trazer automação, acesso, informação. Então, tudo isso que existe hoje foi pensado nesse modelo. E, aos poucos, eu acredito que não por motivos tecnológicos, talvez. Eu acho que talvez pela construção desse conjunto de valores, né? Se perdeu. Então, hoje a gente tem muitos jovens que, de maneira geral, estão ociosos e criando coisas, produzindo conteúdos que não trazem uma continuidade nessa construção, né? Então, na verdade, a doença já começa aí, né? Nesse comportamento de eu não quero ter compromisso, eu não quero me relacionar, é difícil me relacionar, é difícil se decepcionar. Antigamente, até no processo de conquista, né? Os nãos, né? Quantas vezes um jovem se aproximava de uma pessoa e eu via não. E hoje é muito virtual. Se for um não, a pessoa não vou me expor, a pessoa não vai ver a minha frustração e vice-versa.
Então, acho que isso tudo está atrelado a esse conjunto de valores. A gente está expondo muito cedo pessoas que não têm estrutura para filtrar um pouco esse efeito, esse impacto das mídias, né? E está expondo essa geração muito jovem a uma complexidade grande, né? Tudo é público. Então, é YouTube. Eu vou lá, vou ser youtuber, então vou me expor publicamente. E as pessoas criticam publicamente alguém que emocionalmente não está pronto para receber crítica. Então, a gente cria destruição em cima de destruição emocional, né? Então, na verdade, acho que o que é central aí é justamente o trabalho emocional preparatório para se expor a uma mídia social em massa, né? E acho que é aí que é aí entra a igreja, entra os pais, entra os próprios colegas, um ajudando o outro, debatendo, entendendo, né? Construindo. Muita gente até é a favor de que a pessoa só possa criar uma rede social a partir dos 18 anos. Sendo que todo mundo sabe que muita gente com mais de 18 anos é muito tóxica também. Então, nem ia resolver tanto. Só ia tirar os kids mesmo. O pessoal kids está se manifestando aqui, está meio revoltado. O pessoal kids não quer apagar o Facebook, não. Falando em valores, eu acho interessante, né, pegar esse gancho da Grace, que eu acho que é isso que tem se perdido exatamente com a influência que nós recebemos da parte externa dessas mídias sociais, jornais e etc. e tal. E o cuidado que o jovem, o ancião, enfim, qualquer pessoa deve tomar ao olhar, ou seja, fazer realmente um filtro, né? Mediante os seus valores. E quais são os valores? Quais são os nossos valores, né? Nós temos ética, a ética da empresa, nós temos os valores, as missões, enfim, relacionada a uma empresa, mas quais são os seus valores? E aí, esses valores estão baseados e fundamentados no quê? Então, lógico que para uma massa de pessoas que correm, né, baseado nas informações que a mídia, e criando um caráter, né? Porque assim, a questão é você formar uma opinião, você, na realidade, influenciar a pessoa ao ponto de criar um caráter. E as suas origens e os seus valores irem se perdendo. Eu queria só trazer aqui uma questão, lembrar, né? Por exemplo, quando Israel sofreu o cativeiro de 70 anos, né, profetizado por Jeremias, nós vemos que eles saíram da sua terra natal e eles ficaram lá 70 anos, ou seja, recebendo a influência da questão idólatra, né, foram recebendo a influência da questão da língua, da cultura, enfim, então eles foram perdendo realmente a sua identidade. E quando eles voltaram, já voltaram uma outra língua, ou seja, os livros precisaram ser achados, a leitura precisou ser reposta para que eles lembrassem do Deus de Israel, do Deus, né, que tinha feito ali. Então, assim, estamos falando de mídia. É a mesma coisa, porém, o que nós temos que entender, não podemos perder os nossos valores, né? Porque se a mídia influenciar, se a mídia realmente vier ao nosso encontro e mudar o caráter daquilo que é a bússola, o que é a bússola? A bússola nossa de valores é a palavra, é a Bíblia. Então, todo jovem, todo cristão que se diz cristão, ele precisa ter valores baseados na Bíblia. Engraçado que, assim, os irmãos sabem, sou nordestino, né? Mas mesmo assim, recebi bons valores na minha infância. Foi muito bom. Ou seja, eles me passaram ótimos valores de honestidade, de transparência, né? Ou seja, você não pega a coisa que está ali. Eles ensinaram o respeito aos mais velhos. Então, isso era muito forte. Dar bênção para pai, para avô, lembra? Não é verdade bênção. Assim? É uma forma assim, tudo tem seu lado bom e seu lado não tão bom, porque a gente é considerado um povo também meio rude, né? Por quê? Porque são valores escritos na pedra ali. Se você não segue, você apanha mesmo do seu pai. Se você não apanha em casa, você apanha fora. E até assim? Mesmo porque você, de repente, corrigir o seu filho não é antibíblico. Na realidade, a correção, que você não venha ferir a pessoa ao ponto de gerar um problema psicológico, né? Isso não pode. Agora, de repente, dar um tapinha, corrigir, falar, olha, meu filho, vem para cá, e ensinar o teu filho o caminho onde ele deve andar, eu acho que isso é muito bom. Sim, para gerar valor nele, né? Respondendo mais tecnicamente... Pergunta? Deixa eu só fazer a perguntinha aqui, ó. Qual a afinidade essa live? Pregar o evangelho ou um debate de informação que não tem nada a ver com o evangelho? Bom, a live é informar.
O Evangelho, a gente tem os cultos às 18h30, pregação, pode ficar à vontade entrar na live. Pode vir buscar sua Mas bênção. é um debate que a gente inclui também as questões cristãs, que é comentado aqui com o Walter, né? Na verdade, assim, a pessoa, justamente, essa pergunta vem de encontro bem na liberdade de expressão que todos têm, né? Todos têm hoje acesso à mídia, pode perguntar o que quiser, falar o que quiser, então isso é positivo. Mas até que ponto isso é construtivo? Positivo não significa construtivo, né? Então, assim, a pergunta também não contribuiu com o debate, então, por favor, né? Vamos tentar aí o senso crítico. Não tem a ver com a live a pergunta também. Bom, respondendo os questionamentos do Walter anteriormente, mas uma coisa mais direta sobre como o jovem deve lidar com as mídias, que ele realmente pegou numa parte assim mais sabe? Não jornal. O que o jovem faz? É o dia inteiro Facebook e game. Como lidar melhor com isso? Assim, o que eu entendo, um videogame, uma série que seja, um cinema, qualquer um desses entretenimentos, eles são muito mais interessantes do que ler a Bíblia e vir para a igreja. Ninguém pode falar que não. É muito mais divertido e acaba o mundo, reconstrói, tem monstro, tem coisas fantásticas, tem, sabe, sua mente fica borbulhando, é super interessante. Tem itens e coisas, sabe, tem um progresso, tem conquistas, um senso de conquista. E ler a Bíblia, vir à igreja, são coisas mais interiores, assim, você conserta coisinhas ali dentro de você que só você sabe e só faz diferença para você. É uma coisa você e Deus. São coisas totalmente diferentes. Você não pode, você literalmente não pode colocar as duas numa balança e pesar, porque a de Deus sempre vai perder. Porque não é divertido, não traz um sentimento. Você é carne, você precisa de estímulos. E todas essas mídias são puro estímulo. Série. Quantas pessoas aí não foram assistir uma série, um filme, até uma novela aí, você, irmãzinha, e você viu um episódio e falou, pô, interessante, vou ver mais um, e mais um, e mais um, e mais um. O pessoal do game, vou jogar só o comecinho, só para fazer um save. Aí começou e foi, virou a noite. Porque sabe, não se põe na balança. Então, só respondendo também a pergunta, né, que assim, aqui nós estamos em uma live e um debate aberto. Tá? Então, assim, cada um tem a sua limitação, tem o seu conceito, tem a sua visão de mundo em relação ao que está sendo falado. Às vezes é um papo mais aberto, mais jovem. Aqui a gente traz uma questão mais tradicional, uma questão mais voltada para a igreja, mas assim, isso é o debate, ou seja, o assunto ele é livre e aberto mediante a cada cabeça pensa de uma forma. Eu nasci em uma época, o conhecimento que o João Paulo tem, o Daniel tem enfim, é um assunto que vai realmente ter debates e opiniões, e seu comentário é importante, pode comentar, pode questionar, comente. Isso é muito bom, a gente entender. É que, na verdade, existe um erro, assim, vou falar que é um erro, mas assim, é uma coisa muito natural, das pessoas acharem que quando os cristãos se reúnem, devem estar sempre fazendo cultos, ou sempre falando sobre a Bíblia, mas assim, quando nós nos sentamos aqui e nós falamos sobre diversos assuntos, nós estamos colocando dentro do nosso contexto do cristianismo, né, dos nossos valores cristãos, e assim, em toda reunião que nós estamos aqui, o Senhor está presente, né? Nós não estamos falando nada que vá desagradar o coração de Deus, né? Não estamos falando nada que esteja ao contrário do que está escrito na Bíblia. Então, assim, o cristianismo, ele é a nossa vida no completo. Ele não é só vir para a igreja, subir no púlpito e orar e pregar. Ele não é só de momentos, o cristianismo, né? Também você está vivendo quando você está lá nas suas redes sociais, quando você está lá assistindo um filme, quando você está no Netflix, e quando você está assistindo alguma coisa que está mostrando algo contrário do que a Bíblia está falando. Tem muito isso. Você vai assistir uma série e aí você vê que você está sendo... Se você não tiver uma cabeça cristã, você está sendo totalmente doutrinado por aquilo. Né? Nós que temos já uma bagagem, temos já uma caminhada de fé, quando eu vejo alguma coisa que está diferente da Bíblia, eu consigo compreender que aquilo não é para mim, aquilo não vai me atrair, aquilo não vai me levar a andar por esses caminhos. Mas, assim, voltando ao que o Walter estava falando dos adolescentes, né? O adolescente, ele não tem essa cabeça.
Então, cabe a nós, mãe, pai, estar sempre olhando o que eles estão assistindo, o que eles estão fazendo, o que eles estão falando. Assim, tudo isso entra para o coração. Os nossos olhos, os nossos ouvidos, eles são entradas para a alma. Então, assim, se você se deixa escutar e assistir só coisa que não presta, a sua alma vai ficando cheia de lixo. E chega uma hora que, para limpar aquilo ali, você vai ter que ralar. Você vai ter que, né? Porque é muito difícil. Jejum e oração. Exatamente. É muito difícil depois que você entra para um caminho em que você já está envolvido em muitas coisas erradas, que você está praticando um monte de coisa errada, e você compreender que você saiu do caminho para voltar, é o Espírito Santo que vai convencer você. Então, assim, nós estamos aqui já debatendo esse assunto, já num pensamento de, assim, será que eu estou sendo, eu como mãe, ou eu como, sei lá, tia, eu estou fazendo isso, eu estou olhando o que os meus filhos estão fazendo, eu estou olhando o que meus sobrinhos estão assistindo, eu estou prestando atenção, né, no que eles vêm consumindo, porque, como o João Paulo falou, eu falo porque eu cresci na igreja e eu entendo que é muito chato para a criança vir para a igreja e assistir culto. É muito chato. Então, assim, é muito mais legal você assistir televisão, por exemplo. Né? Então, assim, é muito difícil você conseguir chegar nele e mostrar para ele as coisas de Deus. Né? Mas, toda vez que eu penso nisso, eu lembro assim, que Jesus falava que as pessoas estavam reclamando, né, da questão dos discípulos. Por que os discípulos fazem isso e tal? E por que os nossos discípulos jejuam e os seus não jejuam e tal? E Jesus falou, vai chegar um dia que eles vão precisar. Então, eu falo a mesma coisa. Quando você é criança, sua mãe e seu pai oram por você, te leva para a igreja. Você tem uma cobertura espiritual ali, né? E você não está ainda vivendo questões na sociedade que você vai realmente precisar de Deus. Então, quando você cresce, e aí que você se vê num mundo em que sua mãe não pode fazer tudo por você, ela não vai te dar um emprego, sua mãe não pode te fazer passar numa faculdade, né? Seu pai não pode fazer tudo por você, e aí você começa a buscar a Deus. Então, assim, esse é o momento que o jovem, que o adolescente vai começar a buscar a Deus. Então, o nosso papel como mãe e pai é estar disciplinando eles no caminho, olhando para eles, onde eles vão, o que está certo, o que está errado, mostrando para eles, porque muitas vezes eles assistem as coisas que estão passando na televisão, que estão passando nas séries, e ninguém chegou neles e falou, olha, isso está errado, isso na Bíblia fala isso, isso, aquilo. Ali, por exemplo, ali eles ficam com quem eles quiserem, né? Mas na Bíblia está errado. Ali na série, eles podem, sei lá, eu não vou entrar em polêmicas, porque a gente sabe que tem diversas, mas assim, a gente sabe que tem diversos polêmicas. assuntos, tem diversos assuntos que as séries tratam, e que se a gente não mostrar para eles qual é a parte da Bíblia que está mostrando o contraponto daquilo, eles não vão entender, né? Eles vão falar, isso é o normal, eu assisto isso desde sempre, né? O que é o normal para eles, às vezes está totalmente contrário à palavra de Deus. E assim, uma coisa que é bem interessante, as mídias sociais, elas, na verdade, a mídia é o veículo, mas a mensagem transmitida pelas mídias sociais, elas têm um papel de entretenimento. Então, quando você pega essa palavra entretenimento, é quando você quer distrair alguém. Né? Então, entretenimento é isso. Gastar tempo. Gastar tempo. Então, como que eu desligo, né, dessa rotina de trabalho, da rotina dos estudos, e vou fazer uma parte de entretenimento, de diversão. A gente é um ser humano, é natural, sempre foi natural isso. O problema é que a gente está anestesiando uma geração. Ela está se entretendo o tempo inteiro. Então, às vezes, os formatos que a gente tem se obrigado a adotar com formato de entretenimento, porque as pessoas não aceitam sair dessa inércia, né? Gera incômodo, gera uma, né? Sim. Só finalizando lá a dúvida do Walter, que eu não cheguei a terminar, é uma coisa muito simples. Como eu já tinha falado, são uma diversão, entretenimento, você não põe na balança com uma coisa de Deus, porque uma coisa é para divertir e a outra é para curar a alma. Elas não estão no mesmo patamar. Sempre que você pôr na balança, a de Deus vai acabar perdendo. Então, o que você faz? Você separa um tempo para Deus. Aquele tempo é de Deus. Ah, mas eu vou terminar. Não, é de Deus. Ah, eu vou ler um livro de Deus. Série de Deus. Nada. Aquele tempo é de Deus. No resto do seu dia lá, se você quiser perder o dia todo, não ser produtivo, não fazer nada, beleza.
mas separa um tempo para Deus. Eu sei que para os jovens, independente se você for jovem o suficiente, você não vai ouvir conselho, principalmente de mim. Para quem não me conhece, eu sou um grande exemplo no meio, alguém realmente bombástico. Mas, sério, você separa um tempo para Deus, seja lá o que você gosta de jogos, de séries, de filme, ou se você fica o dia inteiro no Facebook, que é o pior de todos, na minha opinião, mas tudo bem. Separa um tempo para Deus. Tem o Twitter também. E questão bem de... tóxico. Eu nem considero porque aquilo é tóxico, aquilo é veneno. Mas... E a questão que o Walter também colocou do tempo dos jogos, é complicado, porque é muito relativo. Eu lembro que saiu uma notícia uma vez que alguns jovens chegavam a jogar 4 horas por dia, sendo que o saudável era 2. E tinha um jovem que jogava 8 horas por dia. Na época eu só estudava, ia para a escola e tinha meus amigos. Eu falava, o cara só joga 8 horas, é casual, fraco. Só 8 horas? É 10 para cima que a gente trabalha. Então, entendeu? Isso é tão relativo. Aí, hoje em dia, se eu tiver minhas 2 horinhas ali depois do trabalho e eu estiver acordado, eu fico feliz. Mas na época era 10. Vai deixando, não precisa alimentar, não precisa, é só jogo. Não é? Tem uma perguntinha aí. Já que eu respondi a do Walter aos questionamentos, está satisfeito? Viu? Confia no pai. Há uns minutos já chegou uma pergunta, mas a gente termina os assuntos, né, para não ficar nada pela metade. Eu vou ver essa pergunta agora. Pergunta da Raquel. É a Raquel? A própria. É a própria. É a loira. Né? Nessa época de pandemia, as mídias religiosas estão conseguindo chegar ao público jovem? Jovens. Eu acho que depende. Eu também acho que depende. Da igreja, depende do que os jovens estão assim aglomerados querendo fazer alguma coisa. Não são todas, mas acho que dependendo da congregação consegue sim chegar aos jovens. Porque assim, primeiramente, tem vários porquês, né? Primeiramente, quando você fala mídia religiosa, a primeira coisa que vem na sua cabeça? Na minha vem o canal do Macedo e do Boiadeiro lá, do Valdemir. Não é? R.R. Soares. São as 2 mídias religiosas. O R.R. Soares. O R.R. Soares, o Silas Malafaia. Valdomiro. E os canal de padre lá que tem, da Aparecida. Não, É verdade. mídias religiosas, é o quê? Esses canal de igreja, por assim dizer. Você está falando de canal aberto, né? Eu não vou me criticar, eu não vou falar muito aqui, porque eu não sei até que ponto eu posso criticar, mas eu não acho positivas esses canais. O de católico eu não conheço, então eu não vou falar. Mas a gente é evangélico, então... Se não está contra nós, é conosco. Se não está contra nós, é com a gente. Então, se não tá batendo ali o tambor contra a gente... A gente não vai polemizar, né? Então, primeiramente, mídias religiosas, a primeira coisa que a gente pensa são esses canais religiosos, seja eles católicos ou protestantes evangélicos. Mas eu entendo aqui que ela quer dizer mídias religiosas ali, as páginas de Facebook de igreja, as páginas de lives de cantores gospel, lives de crentes, de católicos, vamos incluir, se estão chegando. Eu não sei te dar uma certeza. Até porque eu não vejo resultado. Eu vejo o resultado aqui da minha igreja. Isso e eu vou ver esse resultado, vamos supor, depois da pandemia. Então, não consigo te responder se está sendo eficiente, se está chegando. Acho que a Sula... Até porque, por exemplo, eu não assisto TV aberta há muitos anos. Não sei se o pessoal aqui assiste, mas eu não assisto, então eu não sei essa questão dos canais das igrejas. Mas, por exemplo, eu sigo alguns perfis de igrejas no Instagram. Então, eu consigo ver cultos de outras igrejas, Lagoinha, cultos de diversas igrejas, exatamente, que eles fazem cultos ao vivo no Instagram. Então, assim, eu falo do que eu vejo. Como a mídia social é muito do que você segue, do que você tem um perfil, então a gente não tem como saber se os jovens estão sendo atraídos por isso, porque às vezes os jovens não seguem igrejas, né? Não seguem canais de igreja. Fala aí, Iago, o que você acha? Esse formato atinge o público jovem? Você acha eficiente ou só
só encheção de... Bom, acredito que... Boa noite, né, primeiramente. Bom, acredito que as mídias, para os jovens, não estão conseguindo realmente ter um acesso, ter uma eficiência muito grande de trazer os jovens para essa plataforma, né, esse acesso de mídia cristã, né. Hoje em dia, a gente está, digamos que, estamos num nível de influência em relação aos outros níveis de influências que estão na internet também, né? Então, nesse exato momento, nós estamos aqui passando esse tipo de informação, debatendo essa ideia, por um lado cristão também, em outras vertentes. E, ao mesmo tempo, tem outras e milhares de tipos de mídia que estão acontecendo com outros tipos de conteúdo. Então, acredito que esse tipo de trabalho ele não é uma coisa que tem que ser... Ainda estamos no começo, né, mas é algo que tem que ter uma rotina, tem que ter uma assiduidade para isso conseguir abranger várias pessoas e conseguir mais jovens, uma abrangência maior, né? O que vocês acham que falta? Né? O que falta para a gente conseguir atrair o jovem? Porque tipo, eu não sou jovem mais, eu já sou mãe e tal, eu já tenho meu perfil do que eu vou buscar. Por exemplo, eu já tenho essa questão da busca a Deus diária, né? No caminhar da fé. Mas assim, o jovem é muito mais difícil. Né? Tem um ou outro que é bem criado, tipo o Dani e o Lucas. Né? Aí você pegou a régua, subiu a régua deles é aqui, mas assim, a maioria dos jovens que a gente vê, eles não estão muito preocupados, não estão muito querendo buscar Deus. Na verdade, eu acho que assim, ó, é uma coisa, eu falo muito dentro de casa isso, né? A gente gosta daquilo que a gente se envolve, né? Pra gente tem um significado. Então, eu acho que falta, na verdade, aí vocês são responsáveis por trazer o contraponto ou o ponto, tá? Eu acredito que o envolvimento traz a alegria, né? Fazer parte de alguma coisa, ressignifica tudo. Então, vamos supor, às vezes a gente está fazendo uma transmissão, é muito prazeroso ver a quantidade de jovens envolvidos nessa transmissão, por exemplo. Né? A gente não tem praticamente, apesar da gente estar aqui aparecendo, aqui na frente, a maioria deles são muito jovens. Então, todos os sábados, durante os ensaios aqui na igreja, a maioria deles são bem jovens. Então, o que eu acho, o que eu percebo no dia a dia é o peso que tem o relacionamento, o peso que tem você fazer parte de algo, né? Então, o que, na verdade, quando você está jogando numa rede social, né, você está jogando ao vivo, você faz parte de algo. Então, isso acaba atraindo muitos jovens, não pelo jogo, mas por fazer parte, pela comunidade, pela identificação. Então, toda mídia social que desprezar a influência de você, do grupo, né, de fazer parte, do pertencimento, não vai atrair jovem. O jovem ele busca pertencer a um grupo. O jovem é isso. Adulto não está relacionado, né, a um grupo ou não, mas jovem sim. Então, acho que a mídia social ela exerce influência se o jovem se sentir representado, se ele estiver fazendo parte, se ele vê significado. Aí vocês complementam. Sim, eu concordo com a Grace. E a grande questão que a Sula falou é: ótimo, mas como a gente faz isso? Infelizmente ou normalmente, não sei qual é a palavra, eu acredito que uma forma é você enfiar dinheiro. Porque você quer fazer ações, você quer fazer live, você quer fazer... tipo, essa live é gravada com a câmera, tem uma internet, tem um notebook, tem uns microfones, tem toda uma estrutura aqui. Que a maioria já estava quando a gente chegou. Mas se fosse do zero, enfiar dinheiro. Então, se você quer fazer uma comunidade, quer fazer uma coisa realmente legal, você tem que criar eventos, criar, exemplos, sorteios. Não estou dando receitas. Mas você precisa fazer acontecer, entendeu? E para fazer acontecer, ou você pega pessoas com muita vontade, muito tempo, que vai atrás e faz e acontece, ou você paga e faz evento, sabe? Junta as pessoas porque você está dando uma coisa interessante aí para elas. Elas vêm pelo interesse e ficam porque gostam. Isso é o que eu falo porque não é porque eu manjo, porque eu nunca fiz, é porque empresas fazem com os seus produtos. Na verdade, todo mundo quer fazer parte de algo legal, né? Essa é a verdade, né? Ninguém gosta de fazer parte de algo que não está tão legal. Onde tem um show, onde tem o sorteio, onde vai não sei quem famoso.
Então isso é o arroz com feijão de você quer fazer uma coisa importante, alguma coisa que tenha peso na sociedade, que tenha, entendeu? Que tenha uma relevância. Você, vamos supor, exemplo bobo. Você chama um cantor famoso pra cá. Vai vir jovem lá de Osasco. E sabe, aí aqui você põe uma coisa super interessante, põe gincanas, põe não sei o que, sorteio e coisa da palavra, muda formato. Nossa, a pessoa vai achar ótimo. Aí X% daquelas pessoas vão ficar vindo aqui sempre, porque é perto, porque é bom. Aí é uma tática, entendeu? Uma tática básica. Tem outras coisas aí para quem trabalha com isso, de marketing, de shows, de artista, mas é uma forma. Infelizmente é um meio que a igreja não usa, porque, claro, a gente tem um lado mais espiritual, então não é que a gente vai ficar usando técnicas super Como caras. atrair os jovens para a igreja. Venha que eu vou te dar um curso. Eu vou te dar um curso online. Curso online. Um curso de 3 como salas. desenhar mangás. Você quer desenhar o seu personagem favorito? Venha para a Assembleia de Deus Jardim João Mar. Entendeu? Então é uma coisa que, tipo... Eu não sei opinar se é bom ou ruim, mas com certeza você quer atrair jovem, você quer um peso maior, faz evento, põe dinheiro, chama artista. Que nem na igreja que eu congregava, hoje eles são cheios de jovens, adolescentes, mas por quê? Porque eles se focaram naquilo, entendeu? Então, a igreja que antes era uma igreja mais de idade, mais velhos, hoje é cheio de jovens. Mas eles focaram fazendo trabalhos, fazendo coisas de dança, fazendo trabalhos com os jovens, com os adolescentes, e atraíram os jovens para isso. Só que hoje também é uma igreja só de jovens. Não tem mais os pilares, né, que são as irmãs, não tem mais os anciãos, não tem mais ninguém, assim, são todos jovens. Então, acho que para atrair é alguma coisa que encha os olhos deles, do que eles veem na igreja, né? Acho que isso falta hoje. É que, infelizmente, não dá para agradar todo mundo, e as pessoas têm perfis diferentes, né? Tem o pessoal que é mais conservador, o pessoal mais antigo, né? Eles gostam de um determinado tipo de igreja, um determinado tipo de culto, né? E o pessoal que é jovem, a gente gosta mais Gosta daquele culto mais... o culto mais agitado, né? De sair Que da nem eu sou casinha, de dessas, fazer gosto coisas de coisas diferentes, né? É Então, verdade. assim, não tem como agradar todo mundo. O que a gente pode fazer é, um dia a gente faz para o jovem, no outro dia faz para o pessoal O mais famoso velho. a gente faz o que pode. Então, tem uma questão que eu acho super importante falar. Deixa eu só mandar uma mensagem aqui dos nossos comentários. Comentário da nossa irmã Daiane, antiga membro aqui do Jardim Joamar. Ela falou: saudades de você, povo do Jardim Joamar. Grande beijo, Deus abençoe. A gente tá com saudade de você. Beijo! Venha nos visitar de Bauru. Vai ter que andar 500 quilômetros. Dia 26 de julho, por acaso é meu aniversário, traga meu presente. Eu ouvi 26 de julho, né? Esse ano não terá mais aniversários. Walter. Referente Veremos. à pergunta ainda da Raquel, que eu achei interessante, né? Seja em período de pandemia ou fora do período de pandemia, acho que tem muito conteúdo. Agora, eis a questão: como que os comunicadores estão mostrando, né, esse material na internet? Como que eles estão atraindo? Às vezes é uma linguagem muito arcaica, que não atrai o jovem, entende? Por exemplo, se a gente pegar um perfil de pastor que estourou nas mídias sociais, o Cláudio Duarte, ele tem toda uma forma de se expressar. Então, o que acontece? Às vezes é mudar a metodologia e a forma de se explicar. Não que a palavra de Deus ela é viva e ela é eficaz em todos os sentidos, ela não perde o seu poder. Mas quem comunica, né, às vezes atrai. Por exemplo, se você vai em um circo, tem um espetáculo, a forma do palhaço se expressar e a forma dele se comunicar, na forma dele se exibir ali, vai atrair risadas, né? Então, e às vezes você tem um circo do lado que às vezes não está fazendo sucesso, porque o cara não sabe atrair, né? Você não consegue fazer com que os olhos do seu espetáculo, das pessoas, espectadores que estão lá, né, sejam atraídos. Eu acho que a forma de falar, a dinâmica, nós precisamos pensar de uma maneira diferente para trazer o jovem, usando o poder da palavra de Deus, mas de uma dinâmica diferente, trazer perfis, né, como o Lucinho, acho que da igreja, pastor de jovens. Então ele tem
uma linguagem, um método, uma forma, né, que atrai. Agora sim, eu vou na contramão de vocês em relação à questão de conteúdo na internet. Você se torna um teólogo. Você se torna qualquer coisa que você quiser dentro da internet. Você olha o vídeo lá no YouTube, coloca, você vai conseguir muita informação. Então, assim, só é desinformado. Como Informação emagrecer 20 quilos seja em 7 jovem dias. ou não. Informação não falta, mas a questão é como atrair o jovem para esse tipo de informação, né? Porque a gente está concorrendo com Felipe Neto, né? Então, assim, pro jovem, ele é muito mais legal, ele é muito mais divertido Mas, assim, do que o jovem assistir um culto, ou às vezes uma palestra, que para ele também é maçante. Mas assim, aí entra aquele conceito, né? A gente quer entreter, qual que é o papel da igreja? Aí que está talvez uma questão também que não tem a ver com o tema. Mas a igreja, ela entrete, ela chama a atenção ou ela transforma as pessoas? Qual o papel da igreja? Ajudar essa pessoa a se transformar ou atrair? Porque às vezes você tem grandes massas que vão pelo entretenimento, que hoje a tecnologia está aí, né? Mas quantas das pessoas, elas de fato são transformadas pelo poder do evangelho? E aí, nesse caminho, talvez a gente se perca, né? Entre atrair e de fato, né, fazer a diferença. Assim, porque quando você volta para casa, você está lá do outro lado, né, dormindo, chegou na sua casa. A autoridade do Espírito Santo para você chegar lá, expulsar o demônio, para você estar enfermo, orar e Deus curar, ela não vem do Facebook, ela não vem do entretenimento ou de arrastar jovens aos montes para um evento, entendeu? Então, eu acho que também tem um pouco dessa mistura. Às vezes, as mega igrejas se perdem justamente aí. Aqui, eu quero atrair jovem, então eu não posso dar liberdade para algumas ações do Espírito Santo, porque isso não conversa. Esses dois universos, eles não se comunicam, né? Na verdade, muitas vezes a gente vai ser confrontado, vai doer. Agora, se não puder doer para não poder afastar ou não poder, né, não machucar, ferir as pessoas, eu não estou dizendo isso. Mas, às vezes, o que Jesus está tentando falar é justamente um confronto para aquilo que a gente está vivendo nos dias atuais. Então, na hora que você coloca isso, você promove um questionamento e uma transformação. Então, acho que, às vezes, tem essa confusão, né? A gente tem que escolher o modelo, né? Sim, muitas vezes é o que a gente costuma falar aqui. A gente faz nossa parte, mas quem converte é Deus. Então a gente não sabe não é que existe um modelo, uma receita. A gente tenta uma coisa hoje, tenta outra amanhã. É difícil não ter resultado e alguém falar, vocês estão fazendo errado, vocês não sabem fazer. Mas não é isso, é porque a gente tenta de diversas formas. Que nem antigamente, há 50 anos, era um jeito, era ali, batendo na portinha. Entendeu? Hoje a gente entra na sua casa por live. Então é fácil você falar que é ruim ou bom. Ou está trazendo X ou não está trazendo. Mas é ir tentando. Isso está dando certo? Continua. Não está? Para e tenta outro. Está dando certo? Continua. Não tá, sabe? Não adianta desesperar. Se alguém aí está... vocês estão preocupados com isso, que a influência... O que a igreja está conseguindo fazer em questão de mídia para os jovens. É tentativa e acerto. Não vou falar tentativa e erro. É tentativa e acerto. Sobre essa questão de nós sermos influenciados, né, pela mídia no geral, o que a Bíblia fala, né? Tem algum conselho que a Bíblia nos dá em relação a isso? Assim, eu vou ler aqui o versículo que eu tenho. Se vocês tiverem mais alguma coisa para falar, aí eu ia pedir para vocês falarem. Eu vou ler em Romanos capítulo 12, versículo 2, que fala assim: E não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Ou seja, a gente não, quando ele fala não se conformeis com este século, não fique numa forma como a forma que o século quer colocar para você, né? Então, assim, não seja amoldado pelas mídias sociais, não seja amoldado pelos pensamentos ou pelos vieses, né, ideológicos que as pessoas querem nos trazer. Mas, assim, nós temos que transformar-vos
nós temos que nos transformar pela renovação da nossa mente. Ou seja, o tempo todo está renovando a nossa mente com questionamentos como esses. Né? Então, assim, nós estamos sentados aqui questionando situações em que do dia a dia, em que nós somos colocados. Né? Então, assim, cada vez que a gente passa por um questionamento desse, nós estamos transformando e renovando a nossa mente. E para quê? Para experimentar qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Então, quando nós questionamos qual é a boa, agradável e perfeita vontade de Deus para as nossas vidas, aí a gente para de ficar... Eu fiquei olhando aquele vídeo que você colocou e eu fiquei... Para que é isso? Né? Nós somos todos humanos, somos todos filhos de Deus. Eu não preciso ficar brigando com um A ou B por N questões. Por N questões. Porque eu acho que a partir do momento que você perde a comunhão com as pessoas ao seu lado, esse ano a gente viu famílias brigando por conta de política. Pai que não fala mais com filha, né? Ou pessoas que estão ainda brigadas dentro das suas casas por conta de política. Então, assim, não cabe a nós arranjarmos guerras uns contra os outros por questões. A gente pode discutir aquelas questões, mas a partir do momento que aquilo entra dentro da sua casa, dentro da sua família e causa um cisma, aí você tem que realmente se questionar se realmente aquilo se aquilo tem sido bom, se tem sido aproveitável para você, ou se é só realmente uma guerra a mais que a gente está comprando. Eu queria rapidinho, João Paulo, aproveitando essa parte de Romanos, e assim, a gente sempre vê, né, os YouTube brigando por uma questão de like, etc. Um tem 11 milhões, 15 milhões, mas uma coisa interessante, se a gente for pegar assim, no passado, exatamente o maior influência de todos os tempos foi Jesus. Ou seja, o cara ele não tinha Facebook, não tinha telefone, não tinha e-mail, mas mesmo assim ele conseguiu influenciar não só dentro daquele período, mas por toda a história. Então, tinha assim, hater. não é o maior influencer na realidade do mundo é Jesus. Se ele tivesse hoje um Facebook, ou se tivesse alguma coisa do tipo, seriam bilhões e bilhões e bilhões mediante a história. Aí, só pegando aquele gancho, quando Jesus ele foi fazer ali a multiplicação dos pães, ou seja, o evangelho para alguns não é interessante. É uma coisa velha, é uma coisa desgastada, é a palavra de Deus, não gosta, é um livro que tem que ficar lá parado. Mas assim, naquele mesmo período, houve pessoas que comeram do pão, se alimentaram, né, saciaram a sua carne e foram embora. E nunca mais, talvez, falaram de Jesus ou falaram da palavra de Deus. Mas teve pessoas que firmaram a sua vida, que foram transformadas pela influência de Cristo. E eu acho que essa influência ainda habita em nós. Ela está em nós até a consumação do século, que é o Espírito Santo, que vai nos ajudar e nos capacitar a ser influenciadores, seja através de mídias sociais, seja através do boca a boca, seja através, que seja na sua escola, na sua família, na sua classe, né? Enfim, no seu game online, fale isso. Jesus te ama para os seus Fala amigos. de Jesus em todo tempo. Eles vão falar GGIs e ver no X1, mas você vai ter feito a sua parte. Jogando Fortnite e falando, ei, eu tô te matando, mas Jesus te ama. É isso? Mas, ó, teve uma oração que Jesus fez até antes de ser retirado dos discípulos, né? Que essa oração se encontra em João 17. E diz assim, não peço que os tires do mundo, mas que os livres do mal. Então, acho que esse versículo é muito profundo e vem de encontro com esse momento que a gente vive, né? As mídias, elas fazem parte do que a gente vive, não adianta ignorar esse fato, a gente está em convívio com elas. E o que significa livrai-nos do mal, nesse sentido, né? Da oração de Jesus? O discernimento, aqui entra discernimento, aqui entra a própria proteção de Deus em cima da igreja, dos jovens, de todos que estão expostos ao que acontece no mundo. Então, assim, Jesus já orava e ele falou, eu não quero só para esses que estão comigo, eu quero que vá até todos aqueles que sejam alcançados pelo Evangelho. Então, essa oração de Jesus, ele com certeza já se estendeu a nós, a esses dias, a esses tempos de hoje. Então, o que a gente precisa tomar cuidado nós estamos inseridos nesse mundo, porém, a nossa opinião não pode ser afetada
por um mau conselho ou por algo que vá ocasionar, né, alguma coisa ruim. Então, acho que Por terceiros com objetivos escusos. Escusos é ruim? Não exatamente, mas você não sabe o que é. Você seguiria um caminho que você não sabe para onde vai? Não. E isso é ser influenciado pela opinião de terceiros. Você não sabe o que ele quer com aquilo. Você sabe que ele quer alguma coisa. na verdade, usa manipulação, né, como ferramenta, né, É manipulação e persuasão. Ele, como é muito hoje em dia com tanta informação, é difícil manipular as pessoas. Porém, persuadir é fácil. Você pega coisas que a pessoa gosta, conceitos que a pessoa gosta e distorce e usa contra a pessoa. Por exemplo, hoje em dia todo mundo é muito fã de pet, cachorrinho, gatinho, hamster. Aí você arranja uma notícia ali, arranja um factoide, fulano é contra os cachorros, matou o gato dele, deixou o gato morrer de fome e aparece como matou o gato. Você fala, como pode uma pessoa ter raiva do bichinho? O bichinho não faz mal para ninguém, o bichinho é de Deus, o bichinho... Você entende? A pessoa usa aquilo que você gosta contra você para te influenciar. Aí, daqui 2 meses, você já esqueceu do assunto, mas em algum lugar na sua mente tem uma antipatia por aquela pessoa, entendeu? Isso é o objetivo. É só, pôr uma sementinha ali que você nem sabe que está lá, uma vozinha na sua cabeça. Eu acho que essa questão da mídia, ela é muito comercial, né? A mídia hoje em dia ela foi feita para ser comercializada. Então, hoje ela é usada para fazer dinheiro. Então, a gente vê isso na televisão, nos programas de sensacionalistas, para conseguir audiência ali, vincular uma propaganda. Hoje a gente vê o uso de toda essa ferramenta no Instagram. Quando você entra, você vê propagandas de tudo que você acessa no Facebook, propagandas no YouTube. Então, a mídia hoje ela é vinculada para ganhar dinheiro, né? Então, acho que a igreja não está vinculada totalmente a esse ponto, né? É entrar nesse modo de ganhar dinheiro com a mídia. O nosso foco é Jesus Cristo, é salvação, é o Espírito Santo que transforma, e não essa questão de ganhar dinheiro e o dinheiro em questão, ele vem no decorrer das massas. O próprio dinheiro é um meio. Então, no decorrer das massas, com a grande massa, né, de manobra, que pode ser até citado como isso, que surge esse resquício, né, essa chama, né, ou o dinheiro ou a salvação. No nosso caso, né, a salvação e a transformação. É essa mensagem que talvez seja mais poderosa, que transformou milênios, né, e que a gente continua levando, não simplesmente por apenas convicção, né? Mas ninguém que provou, acho que alguma coisa boa, consegue ficar quieto a respeito desse assunto, né? Bom, fechando? Fazer um comentário, Débora? Faz um comentário, Débora. Tem um último comentário ali para ler, só que eu não enxergo. Tem um comentário aqui, porém tá pequenininho e tem bastante coisa, então a gente não vai ler, não. Obrigado, Ana. Irmã do João. É da minha irmã, a Daiane, tá? Por isso que eu tô com as intimidades. Peraí, eu vou ler aqui. Normalmente eu sou muito mais sério. Eu vou ler, que eu tô com ele aqui aberto. Vai ler ali. Acho importante atrair os jovens, é da Daiane, da Dai. Atrair os jovens para mostrar o amor de Deus. Para isso, é preciso usar a linguagem que eles entendam e propor ações que os envolvam, mas com o foco no céu. E essa parte é mais difícil, porque há perigo de nos perdermos. Esse é o grande perigo das decisões, né? Acho que a gente está certo, tem que ter, sim, um equilíbrio, né, entre as duas coisas. A gente não pode ignorar o fato de que a percepção de qualquer comunicação não vem de quem fala, né? Ela vem de quem recebe a comunicação. Então, a gente ignorar que os jovens entendem uma determinada linguagem é assumir que a gente não vai conversar com eles, entendeu? Mas tem que ter a dose certa para a gente não se perder. Sim, senão vira bagunça, né? Qual que é a questão da linguagem dos jovens? Você quer falar só para jovem? Porque se você falar numa linguagem mais, vamos supor, de games, falar, vem no X1, uma coisa que a gente costuma falar muito nos games, a gente fala assim, vem no X1 lixo. Como você vai falar isso para uma pessoa que não conhece o conceito? A pessoa vai se ofender, a pessoa vai ligar para a polícia, né? Fala, você está me chamando de lixo? Peraí, você nunca mais olha na minha cara, nunca mais fala comigo. Sendo que no meio dos jogos você está falando, não, vamos tirar 1 contra 1 aqui. É um termo até que respeitoso. Mas fora dele,
é outra coisa. Nossa. Porque a gente sabe, quando uma pessoa quer ser desrespeitosa nesse meio, ela realmente é desrespeitosa. Hoje, São coisas que nem podem ser ditas. eu estava ouvindo exatamente isso, né? A conversa dos meus filhos lá, estavam jogando e etc e tal. Aí daqui a pouco eu ouvi ele falou sobre lasanha, que seria o nome, que é o apelido do rapaz. Ah, não sei o que, lasanha. Eu falei, poxa, estranho, né? Mas tudo bem, até aí um apelido tranquilo. Mas quando ele falou, ô fezes, aí eu falei, peraí, tem alguma coisa estranha. Fezes com lasanha não dá certo, gente. Eu estava lá na cozinha e eu perguntei para o Isaac, fezes? Esse é o apelido do seu colega que você joga? Manda ele trocar, velho, não tá dando certo. Lasanha, vocês falam lasanha, depois fezes, aí eu falei, bom, não tá dando certo essa combinação. Então, como explicando para a Daiane, são duas linguagens extremamente complicadas. São duas linguagens extremamente complicadas de você juntar, tipo, para as pessoas do meio e para as pessoas que não. Até pela questão dos nicks, né, também dos apelidos. Outro dia eu estava jogando com um rapaz, o nick dele era Come Lixo. Assim, tudo junto, come _ lixo. Aí você fala, cara, você perde o foco na hora e dá risada. Porque é um meio, tipo, bem irreverente, bem coisas aleatórias, criativo. Então, você juntar os dois no mesmo é bem complicado. Você tem que, sabe, pôr umas regras bem... Ou falar bem técnico e não usar os jargões dos jogos, das redes sociais. As redes sociais, basicamente, são só diminutivos, né? VC, você se coloca VC, algumas coisas você diminui. Mas questão de jogos online, isso aí são vários termos. Eu mesmo não conheço um monte. Eu vejo assim, eu finjo que entendo. Bom, gente, eu acredito que agora, para fechar, uma frase de cada um, né? Do que fica de influência. É perigoso, não é perigoso? Uma frase aí que, para fechar. Boa noite. Não pode ser William Bonner. Se quiser, Tem que ser uma frase aí. Não, eu só quero falar que nós jovens, nós temos que ser a imagem e semelhança de Jesus em tudo que nós fizemos na nossa vida. Desde o falar, desde o agir, qualquer lugar que nós estamos. Então, que a partir dessa live vocês possam ser conectados com Jesus, transformados com Jesus e que nós possamos falar mais do amor dele. E eu digo que, assim, cada pessoa na igreja é um influenciador, né? Seja em qualquer esfera da sociedade, você está influenciando alguém. Às vezes você é uma mãe que está influenciando os seus filhos. Às vezes você é um professor, está influenciando os seus alunos, né? Então, assim, a igreja ela é formada de diversas pessoas, com diversas idades, com diversos lugares na sociedade. Então, assim, você é um influenciador. Às vezes você não utiliza das mídias, das grandes mídias para estar influenciando as pessoas, mas ali no seu dia a dia, você é um influenciador. Então, cabe a você estar olhando o que está certo e o que está errado. Não é preciso guerra, é só preciso dizer a verdade. Você fala qual é o lado de Cristo, qual é o lado, o que Jesus deixou, e isso a pessoa vai aprender. E quem convence é o Espírito Santo, né? Eu acho que a sua vida fala mais do que 1000 palavras. Não adianta pregar, não adianta levar uma Bíblia debaixo do braço, ter toda uma postura de cristão, mas se na sua maneira de viver não representar Cristo. Então, seria um falso evangelho, uma falsa religião, enquanto nós não aprendermos a ter este caráter de Cristo na nossa maneira de viver. Não me venha com churumelas. Não adianta você pregar, falar, do Ceará. dizer que é sem churumelas. Você está entendendo? Tem que ser realmente a imagem e a semelhança de Cristo. Fora isso, eu não aceito como cristão. E apesar que realmente, né, a influência que a gente vive, né, em todas as plataformas, todos os canais de mídia, né, o que fica é realmente nós conseguimos conviver em sociedade com nossos valores, né, valores cristãos, valores que respeitam o próximo, né, com o caráter de Cristo, né, com respeito, com amor, paciência, honestidade, né, são princípios que nos levam a um convívio melhor, né. Se nós seguimos esse tipo de conduta, muitas discussões, brigas, desavenças, isso não vai chegar ao ponto de acontecer, né? Se conseguimos respeitar e amar o próximo. Bom, na minha percepção, a igreja ela trata o jovem como
alguém fraco, né? Mas não é, não se enganem, jovens não são fracos. Pelo contrário, eles têm muito que nos ensinar. São gerações diferentes e precisam ser ouvidas, precisam ser alcançadas, porque o poder de transformação que um jovem tem, ele é de longe o maior poder que nós temos na nossa sociedade, na igreja, né? A todo vigor, toda força, toda disposição, ele vem do jovem. Então, a gente não pode desprezar, diminuir a opinião do jovem de maneira alguma. Então, muitas vezes a gente trata de um assunto como a gente trouxe hoje, né, a mídia influenciando as opiniões, como se o jovem ele fosse simplesmente uma grande massa de manobra, e não é verdadeiro isso, né? Então, às vezes a gente abrange assim outras discussões, mas na verdade o que eu acredito é numa juventude forte, numa juventude que tem poder de transformação, e ela acaba sendo silenciada por outros ruídos. Mas na igreja eu considero um dos grandes poderes de transformação e imbatíveis, assim. Tanto que Jesus era cercado de discípulos jovens e até hoje, né? As igrejas que se transformam, se renovam, elas também têm uma base muito forte de jovens. Só para complementar, eu acredito que a gente consegue criar uma opinião e deixa de ser tão influenciados nesse mundo que a gente vive. Eu acho que a partir do momento que a gente tem uma experiência com Jesus. Porque, realmente, quando eu era mais novo, eu via uma coisa na televisão, em jornal, nas redes sociais, e realmente aquilo me influenciava. Eu queria me formatar daquele jeito. Mas a partir do momento que você tem uma experiência com Deus, você vê que aquilo não faz sentido. Você tem que ser você mesmo com Deus. Você tem que, amar, como diz a Bíblia, amar o seu próximo como a si mesmo, amar Deus sobre todas as coisas. E eu acho que as coisas do mundo viram coisas, não vou dizer fúteis, mas que não agregam tanto na sua vida. Então você acaba sendo, eu acho que, não vou dizer assim blindado, mas você não tem a mente tão fraca a ponto de qualquer notícia ou qualquer artista vir influenciar a sua mente. Oh, Exatamente, glória. você não fica impressionado facilmente. Só para fechar, então, gente, se você pegou do final ou não pegou a conversa inteira ou não conseguiu pegar o resumo, fazer o resumo do que a gente quis dizer, basicamente, tem duas. Foi falado no começo a pergunta do Donizete, como a gente meio que lutar, se defender de uma certa influência externa nas suas opiniões e nas suas decisões. São dois passos simples. Você primeiramente ver o que a pessoa quer dizer, porque às vezes a pessoa, às vezes não, sempre diz uma coisa querendo dizer outra. Você tira o resumo daquilo, o que a pessoa realmente quer dizer com aquilo, quer dizer que isso é bom, que isso é ruim. E quem ganharia com isso? Com essas duas perguntas simples, você consegue meio que você consegue não ser tão influenciado pelas notícias, pelas coisas. E outra, se você estava pensando aí que a gente pudesse falar de alguma questão política, questão da a mídia mente pra gente, o crente tem que ser de direita, o crente tem que ser de esquerda, o crente não tem que se abster. Gente, acredito que você pode estar no espectro político que você se sentir mais confortável, desde que seja alguma coisa que não coloque ódio no seu coração, que coloque raiva. Porque se alguém não assistiu o vídeo no começo, o que acontece quando todas as pessoas ficam com raivas umas das outras e ficam revoltadas, muitas vezes com razão, mas se você deixa isso entrar no seu coração, entrar na sua cabeça, te faz mal. Não faz mal para o outro, faz mal para você. E isso não é um sentimento de Deus, não é um sentimento de caridade, não é um sentimento bom. Então, independente do que você acredita socialmente, politicamente, de tudo, não fique cozinhando ódio, não fique cozinhando raiva de ninguém. Até do cara que te oprime. Deus cobra dele, não é a gente aqui. É claro, em certas coisas a gente tem que lutar por direitos e tudo mais, mas, no geral, não cozinhe ódio, não fique nutrindo esses sentimentos. Faz mal. São forças de empresa, política, puxando a sardinha para o lado delas e usando você como força. Então, só não deixe, entendeu? Não deixe esse pessoal te influenciar por raiva no seu coração, por revolta.
resumindo, te faz mal e faz bem para um certo grupo de pessoas que você muitas vezes nem conhece e apoia. Então, esse é o resumo do debate de hoje. O pessoal, como eles são de Deus aqui, a gente vai cantar um lindo hino para você se acalmar e tirar toda a raiva do coração. Fiquem com Deus, se cuidem e boa noite. Amém. Que esse louvor possa abençoar, né, cada pessoa que esteja em casa escutando essa live. Que Deus entre no coração de vocês nessa noite. Que todo esse questionamento, tudo que nós trouxemos aqui, sirva para que vocês questionem, voltem atrás. Às vezes a gente tem que voltar, né? Em quem nós éramos antes. Ter humildade. Né? Antes de toda essa situação que a gente está vivendo. Mas eu creio que Deus é todo-poderoso. Ele é capaz de nos colocar no lugar em que nós precisamos estar como pessoas, como cidadãos, né? Nos centrar para o caminho, né? Porque às vezes a gente está vivendo uma situação que as pessoas estão todas surtadas, mas Deus é poderoso e Deus pode nos trazer de volta para o que nós éramos, né? Eu posso dizer que eu fiquei um tempo sem Facebook, fiquei bastante tempo sem Facebook, porque eu já estava numa situação que eu não estava conseguindo lidar com as questões, com tudo, com toda aquela informação. Então, eu falei, eu vou sair do Facebook porque não está me fazendo bem, né? Então, assim, eu tive que orar e pedir a Deus, para Deus, me tira esse sentimento que eu venho tendo, né, em relação às pessoas, em relação à situação mesmo. E Deus, ele é poderoso, né? Eu posso dizer que, assim, hoje eu consigo olhar o Facebook de boa e aquilo não me traz, mas não me afeta, né? Então, assim, vamos adorar ao Senhor, porque Ele é digno de todo louvor. Vida fosse fácil como a gente quer. A gente pudesse prever, eu estaria agora tomando um café, sentado com os amigos em frente à TV. Eu daria um abraço forte em meus avós, diria eu te amo a quem nunca pensei. Talvez é o que o universo espera de nós. Talvez é o que o universo espera de nós. Eu quero ser curado e ajudar a curar também. Eu quero ser melhor do que eu nunca fui. Fazer o que eu posso pra me ajudar. Ser justo e paciente como era Jesus. Eu quero dar valor até o calor do sol. Que eu esteja preparado pra quem me conduz. Que eu seja todo dia como um girassol, de costas pro escuro e de frente pra luz. E de frente pra luz. Se a vida fosse fácil como a gente quer, se o futuro a gente pudesse prever, eu estaria agora tomando um café, sentado com os amigos em frente à TV. Eu olharia as aves como eu nunca olhei, daria um abraço apertado em meus avós, diria eu te amo a quem nunca pensei. Talvez é o que o universo espera de nós. Eu quero ser curado e ajudar a curar também. Eu quero ser melhor do que eu nunca fui. Fazer o que eu posso pra me ajudar. Ser justo e paciente como era Jesus. Eu quero dar valor até o calor do sol. Que eu esteja
preparado para quem me conduz. Que eu seja todo dia como um girassol, de costas pro escuro e de frente pra luz. E de frente pra luz. De frente pra luz. Oh, 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 oh. Eu quero dar calor do sol, que esteja preparado para quem me conduz. Que eu seja todo dia como um girassol, de costas pro escuro e de frente pra luz. Amém. Amém, meu povo.